Jesus, mais uma lição da Escola Sabatina e hoje a primeira lição do título Como Interpretar as Escrituras. Essa lição maravilhosa. Então nós vamos estudar 13 lições que você possa estar conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Quando a gente colocar vídeo aí no canal, você recebe a notificação. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e comenta o que você está achando, tá bom? Que Deus seja louvado. Amém. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Amém. Senhor Deus, santificado seja o Teu nome. Te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade, o privilégio, a grande honra de poder estudar, compartilhar a Tua palavra, ter ela em mãos, Senhor Deus, e o privilégio do Senhor nos enviar o Teu Espírito Santo para nos esclarecer a respeito da mesma, tornar claro ao nosso entendimento a Tua palavra e nos dar força, Senhor Deus, para praticá-la, Senhor Deus, e discernimento para poder ensinar outras pessoas também. Obrigado. Que o Senhor abençoe não só nós, mas a cada um que assistir esse vídeo, para que a Tua palavra se torne viva na vida de cada um e provoque transformação na vida de cada um. Amém. É em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje a lição número 1, a singularidade da Bíblia. Conosco aqui está o irmão Mário, Já esteve algumas lições conosco, louvado seja Deus, e o irmão Alexandre. Então o texto aqui, irmãos, para nós dar início, está em Salmo 119, 105, um texto bem conhecido. Lâmpada para meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meu irmão Mário, vamos comentar isso aí? Essa introdução maravilhosa? Vamos sim. A questão, a figura da lâmpada aqui, ela é muito sugestiva, muito importante, na verdade. É como nós dissemos algumas lições passadas, A palavra de Deus é como um farol, uma lanterna, Que ela está aqui, mas está iluminando longe, muito longe, para que nós possamos enxergar não somente a situação atual, mas possamos enxergar muito mais na frente, Ela ilumina o caminho, Ela não somente ilumina a uma curta distância, mas ela ilumina a uma distância muito grande, No passado, ilumina o presente e ilumina o futuro, ainda o que virá, A figura dos pés também é muito sugestiva, Para que a gente possa andar no meio da escuridão, das trevas desse mundo, trevas espirituais, trevas morais, para que nós possamos não nos desviar do caminho estabelecido por Deus. Então Ele ilumina esse caminho para nós, até que nós cheguemos à verdadeira luz, à verdadeira lâmpada da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, na sua volta, que irá nos iluminar e nos transformar em poder e em glória. É interessante que a palavra de Deus é lâmpada, é uma luz, mas é uma luz menor. Tanto Bíblia como Espírito e Profecia é uma luz menor que aponta para a luz, e nós estamos falando, a luz maior que Cristo. Exatamente. Que é a luz original, que é Cristo Jesus. Exatamente. Então é um conceito um pouco errôneo, às vezes, que o pessoal tem, no nosso entendimento, que a luz maior que se refere aqui à Bíblia, e o Espírito e Profecia, a luz maior é Jesus, e não a sua palavra. Então, todas as duas, tanto a Bíblia como o Espírito e Profecia, são luzes menores que apontam para a luz maior que é Jesus, Porque são tudo profetas, Exatamente. Pessoas usadas por Deus, tanto a irmã White, como Isaías, como Jeremias, são profetas, homens e mulheres como nós, que aponta para Cristo, tudo leva a Cristo, a palavra de Deus. Amém. Amém. Tem um comentário aqui da lição, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, quem tem um comentário da irmã Age da lição, diz assim: os motivos por que os jovens, e mesmo de idade madura, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado, e não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. A falta de firme e decidida força de vontade que se manifesta na vida e no caráter é resultante da negligência da sagrada instrução da palavra de Deus. Eles não dirigem, mediante diligente esforço, a mente àquilo que lhe é inspirado, que inspira pensamentos puros, santos, desviando de que é impuro e falso. Há poucos que escolham a melhor parte, que, qual Maria, se assentem aos pés de Jesus, a fim de aprender do Divino Mestre. Poucos entesouram sua palavra no coração e a praticam na vida.
recebidas as verdades bíblicas, elevarão a mente e a alma. Se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os jovens como os idosos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios, que os habilitariam a resistir à tentação. Sim. Olha, irmãos, está lá na Ciência do Bom Viver, página 458 a 460. Então, a gente vê nesse texto que a palavra de Deus, irmão Mário, os irmãos estão nos assistindo, faz tanto jovens como pessoas de idade madura a vencerem, a caminhar em retidão. Quando negligencia isso, o que acontece? O que a gente vê hoje. É pessoas tropeçando porque não tem a lâmpada no pé, não tem a palavra para guiar, tropeçam, né? Exatamente. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, a profecia, quando eu falo a palavra de Deus, eu incluo tudo, né? A Bíblia e os testemunhos, elas são as únicas literaturas que vêm com poder, acompanhado com um poder transformador, né? Que é a pessoa do Espírito Santo, né? Que pessoalmente habita dentro da pessoa, provocando uma transformação na vida. Então, é uma literatura realmente singular, não tem como comparar, né? O primeiro parágrafo aqui do comentário da lição, que o Alexandre acabou de ler, ela descreve claramente isso. A palavra de Deus deve ser profundamente estudada, não superficialmente, mas profundamente. O que quer dizer isso? Né? Ela leva uma imagem de uma pessoa procurando um tesouro e cavando fundo, né? Até onde ela pode cavar e se enfiando cada vez mais nesse buraco para poder cavar e resgatar esse tesouro. É assim que deve ser a palavra de Deus. Toda e qualquer leitura é inferior a essa. Um cuidadoso estudo da Bíblia necessariamente não excluirá outras leituras de natureza religiosa, né? Mas, quando a palavra de Deus é estudada com oração, toda leitura que tende a desviar a mente dela deve ser excluída, né? Então, mesmo nas nossas universidades, nas nossas escolas e tudo mais, nós devemos tomar cuidado com literaturas que tendem a desviar a mente da palavra de Deus, da semana da criação, né? De Deus como Criador, do criacionismo e levando ao evolucionismo, ou levando a práticas de meditação ou hipnotismo, né? Ou mesmo a palavra moderna hoje que está muito falada, o tal de coaching, né? O que for dessa natureza que tende a desviar da palavra de Deus, ela deve ser excluída da vida e da literatura do cristão. Com certeza. Vamos agora na parte do domingo, a palavra viva de Deus. Eu vou ler aqui Deuteronômio 32, 45 e 47, irmão Mário, lê para nós João, capítulo 1, de 1 a 5 e o verso 14. Então eu vou ler aqui, irmãos, Deuteronômio, capítulo 32, verso 45 ao 47, que diz assim, ó: E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, e disse-lhe: Aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu vos tenho testificado, as quais haveis e recomendar a vossos filhos, para que tenha cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. E o verso 47, porque essa palavra não vos é vã, mas é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias da terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Amém. João capítulo 1, verso do 1 ao 5, fala a respeito do verbo de Deus, que é Cristo, né? Ele diz assim, ó: Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E João 14, verso 6 diz assim, ó: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos comentar, baseado nesses textos, irmão Mário, a palavra viva de Deus. Isso. Olha como a passagem de João aqui, ela tem tudo a ver com o verso aula, né, que a gente leu agora, né, de Salmos, capítulo 119, versículo 105, quando fala da luz para os meus pés. Olha o que diz João 1, verso 5.
e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Quer dizer, a luz brilha nas trevas e faz uma relação aqui de Cristo com a palavra e com o verbo de Deus. Então, João 1 e Salmo 119, verso 105, eles têm tudo a ver um com o outro. Um diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra quer dizer o quê? Verbo, algo sonoro que sai da boca. E aqui João capítulo 1 fala que o verbo de Deus é a luz que brilha nas trevas. Então, ligando um com o outro, quer dizer o quê? Jesus é essa luz que brilha e ilumina e expulsa as trevas. Amém. Se nós focarmos nossos olhos em Cristo, que é a luz que brilha nas trevas, nós não vamos cair e tropeçar na escuridão desse mundo. Então, essa luz é Cristo. A Amém. palavra de Deus é Cristo. Toda a Bíblia, Espírito e profecia, irmãos, indica Cristo, fala de Cristo. Isso mesmo. Então, sem Jesus, a Bíblia, Espírito e profecia não vale nada. Não vale nada. É como um livro qualquer, Exatamente. sem Jesus. Então, Jesus é a luz original. Então, Exatamente. por isso que a luz menor é Bíblia e Espírito e profecia. São os profetas, né? Isso. E a luz maior é Cristo. Aponta para Cristo a palavra de Deus. Isso. E aqui é muito interessante a gente observar também, como nós dissemos no começo, né? A luz menor, os dois faróis da luz menor que apontam para uma luz maior, a própria igreja adventista em si, ela não seria o que é hoje, não poderia compreender nada a respeito do futuro, das profecias, dos acontecimentos escatológicos, se não houvesse o Espírito de profecia. Nós só temos a capacidade hoje de compreender os acontecimentos futuros e escatológicos por causa do Espírito de profecia. Porque Deus foi tão misericordioso conosco que nos deu o dom profético para poder alumiar e iluminar o nosso futuro. Sem isso não compreenderíamos verdades como na lição de Daniel que passou agora, não compreenderíamos o sonho de Nabucodonosor que estudamos, não compreenderíamos Daniel capítulo 7, Apocalipse, todos os capítulos, não compreenderíamos. Nós não teríamos capacidade. Se não nos tivesse sido dado através da palavra de Deus, através desse farol que iluminou para nós esse futuro, para que nós não fiquemos perdidos nos últimos dias, principalmente nos últimos dias. Né? O texto que eu li em Deuteronômio, capítulo 32, irmão, fala que a palavra de Deus é útil, né? E prolonga a nossa vida, prolonga a vida dos nossos filhos, né? Exatamente. Então a palavra de Deus é útil para Isso. tudo, né? Tem um comentário também, aqui de segunda, irmãos, um texto bem curto, Fundamento da Educação Cristã, página 100 e 101. A Bíblia apresenta uma perfeita norma de caráter. Esse livro sagrado, inspirado por Deus e escrito por homens santos, é um guia perfeito sobre todas as circunstâncias da vida. Apresenta distintamente os deveres tanto do jovem como dos adultos. Adotada como guia da vida, seus ensinos dirigem a alma para cima. Eleva o espírito, melhora o caráter e dá paz e alegria ao coração. Amém. Então a palavra de Deus, irmãos, nos ajuda a crescer espiritualmente. Uma pessoa que era impuro, ao estudar a palavra de Deus, ela se torna pura. Uma pessoa que era intemperante, ao estudar a palavra, ela se torna temperante. Ela é mudada em outra pessoa. Exatamente. Louvado seja Deus. Amém. E não tem como acontecer essas mudanças, que o Alexandre acabou de falar agora, sem decididamente vencer o pecado. Né? Cada um de nós hoje, que estamos nos caminhos de Deus, nos caminhos de Cristo hoje, tivemos que vencer, se não alguns, vários pecados, para podermos estar nesse caminho. Sem vitória sobre o pecado, dada por essa luz divina, que é Jesus Cristo, poder transformador do Espírito Santo, nós não estaríamos nos caminhos de Deus hoje. Sim. Não tem como não ligar vitória sobre o pecado com estarmos no caminho santo, no caminho de Cristo. E aqui no começo falou que a Bíblia apresenta a perfeita norma de caráter, Amém. que é Cristo, e Ele é nosso exemplo, né? É nosso Salvador, mas é nosso exemplo. É o perdão e a santificação. Isso. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, como o irmão falou, pelos méritos de Cristo Jesus, a gente vence pecado, estamos vencendo a cada dia e vamos vencer pela graça do Senhor Jesus, se a gente estiver estudando a palavra de Deus, que é luz, seguindo essa luz que é Cristo Amém. Jesus. Amém. Amém. O próprio comentário da parte de domingo da lição também, ele diz algo muito importante.
que sem vitória, né, ninguém conseguirá ver a Deus. Né? Santificação é vitória, conversão é vitória, permanecer nos caminhos do Senhor é vitória, não tem como não ligar uma com a outra. O último parágrafo do comentário da lição da parte do livro diz o seguinte: nessa época em que somos orientados a chamar a atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, muito bem explicado, explanado aqui, a fé de Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava nos dias de Cristo. Nós vemos hoje também a mesma inimizade. Sobre o povo remanescente de Deus está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o mesmo Cristo, o mesmo Verbo de Deus, que venceu o dragão nos céus e os seus anjos e o expulsou dos céus, né? E está no nosso meio, no nosso mundo hoje, a mesma vitória que Miguel conseguiu no céu, Jesus conseguiu no céu, é a mesma vitória que cada um de nós pode ter, através do seu poder. Amém por isso. Né? Vamos lá na segunda agora. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? Lê para nós, irmão Mário, Êxodo 2, verso 20. E eu vou ler Amós 7, 14. Então, diz aqui em Êxodo 2, verso 10, ele diz o seguinte: e o menino cresceu, e o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou o seu nome Moisés, e disse: porque o tirei da água. Lê para nós também, irmão, Mateus 9, verso 9. E eu vou ler Amós 7, 14 daqui. Ó. Okay. Diz assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Então vamos lá, a passagem de Mateus capítulo 9, verso 9, diz assim: e passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Então, irmão, nós vamos entender agora quem escreveu a Bíblia e como que ela foi escrita. Exatamente. Então aqui na resposta da minha lição aqui, eu coloquei, tentei resumir o que esses versos quiseram dizer, e coloquei aqui que diversos escritores, né, das mais diversas classes sociais e culturas, altos cargos governamentais e simples agricultores. Então, uma mescla de tipos de pessoas, né, foi que escreveu a Bíblia. Só que cada um deles, todos eles, com o mesmo Espírito, né, que os inspirou a escrever, né, por isso que cada passagem de diversas épocas, homens que nem sequer se conheceram, separados por séculos de distância um do outro, culturas diferentes, totalmente diferentes, gêneros diferentes, né, escreveram a Bíblia e cada uma delas bate uma com a outra, né, perfeitamente. Porque nós falando isso, inspirada pelo Espírito Santo. Exatamente. Né? Tem até aqui no rodapé, quase no rodapé, tem um texto da irmã White aqui, Mensagem Escolhida, volume 1, página 26, ó. Foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. E Ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou, autorizou homens a fazer sua obra. Ele guiou as mentes na escolha do que dizer e no que escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro, todavia não é por isso menos do céu. Então, irmãos, que interessante, né? Pessoas com o mesmo sentimento que nós temos, pessoas na mesma carne que nós temos, né? Culturas diferentes, várias pessoas. Deus usou esses vasos de barro e inspirou a mente. É bem interessante, irmãos, que Deus não inspirou a mão deles, não guiou a mão deles para escrever, guiou a mente. E eles escreveram na sua cultura. Um comentário bastante interessante também, no mesmo Mensagens Escolhidas, volume 1, que o Alexandre acabou de ler, na página 26, também na página 16 e na página 17, está aqui no comentário da lição, na parte de o segundo parágrafo, aí. E Deus confiou ao homem finito o preparo de sua palavra, divinamente inspirado. Esta palavra, arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamento, é o guia para os habitantes deste mundo caído
a eles legado para que, mediante o estudar as orientações e obedecer-lhes, não é só estudar, mas é obedecer também, nenhuma pessoa perdesse o caminho do céu. Amém. Então, aqui é muito claro, e achei muito interessante essa palavra, que a palavra de Deus, ela é dada a homens finitos, dada a nós, para que nenhuma pessoa sequer perca o caminho do céu. Se colocar em prática. Exatamente. Né? A frase antes diz bem isso aí, fiz questão de frisar. É estudar e obedecer. Então, nenhum habitante, desde que Adão foi criado, até o último que nascer, estiver vivo na volta de Cristo, for transformado, a palavra de Deus ela foi dada para que nenhum desses se perdesse. Então, é indesculpável. Né? Por isso que no julgamento, quando Cristo retornar, depois dos 1000 anos e muitos, milhões, milhares se perderem, nenhum deles terá desculpa pelo fato de se perder. Porque a palavra de Deus foi dada para que nenhum sequer se perdesse. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então vamos para a terça-feira agora, irmão. A Bíblia como profecia. Aqui fala para nós ler vários textos, mas nós não vamos ler, irmãos, para adiantar aqui. Os irmãos podem ler. Mas Gênesis 49, do verso 8 a 12, fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Salmo 22, verso 12 a 18, fala que ele teve um furo nas mãos, né? Foi crucificado com um furo nas mãos. E as vestes foram divididas, né? Entre os romanos. Isaías 53, verso 3 a 7, tomou nossas enfermidades. Daniel 9, verso 2 até o 27, o tempo de graça sobre os judeus, né? As 70 semanas. Sim. Miqueias 5, verso 2, o nascimento em Belém. Profetizou que ele ia nascer em Belém. Malaquias 3:1, João Batista prepararia o caminho de Jesus, né? E enfim, o precursor. E Zacarias 9, verso 9, diz que a profecia de Jesus é que ele ia vir montado em um jumento. E tudo aconteceu detalhadamente. Então vamos comentar essa Bíblia como profecia, irmão. Isso. A Bíblia, a palavra de Deus como profecia, ela revela um dos atributos de Deus que é incontestável, né? Que é o que? A onisciência, né? Não há quem possa ver o futuro. Não há quem possa revelar alguma coisa que ainda não aconteceu. Não há quem possa revelar algo que não está nem na iminência de acontecer ainda. Mas Deus, Ele nos revela o futuro sem mesmo antes de ele acontecer, algum fato, alguns acontecimentos apontem para isso. Então, é realmente assim espetacular, né? A lição passada, eu volto a repetir, ficou bem frisada a onisciência de Deus, né? Que muito antes que existisse ou se levantasse os impérios ali descritos ali no livro de Daniel, o Senhor já revelou quais deles viriam, como viriam e quais acontecimentos iriam se completar para que se estabelecessem os impérios e alguns acontecimentos ali. Então essa é uma prerrogativa ali que não tem como negar a divindade de Deus. Então a onisciência e a profecia revelam um atributo de Deus incontestável, né? Que não tem nem mesmo sequer como os ateus rebaterem, né? É a onisciência de Deus, porque revela a história. Por isso que o texto lá, que nós lemos no início, por isso que é lâmpada para nossos pés. Exatamente. Então, que interessante, milhares de anos antes, já falava de Jesus, que é o leão da tribo de Judá, como ele ia morrer. Exatamente. O nascimento em Belém, tempo de graça nos judeus, 70 anos. Então, irmão, se a gente for estudando diligentemente da palavra de Deus, nós vamos ter uma luz, que nós vamos ver à frente. Exatamente. E também o passado, o que Deus usou o seu povo para exemplo nosso, né? Detalhes muito específicos, né? Detalhes muito específicos que só um ser, nosso Pai Celestial, Divino, né? Através do seu Espírito Santo, poderia revelar, não tem como. Amém. Né? Então a palavra de Deus solidifica nossa vida, nossos pés na rocha, né? Exatamente. E a própria Bíblia nos diz, né? Não me lembro a passagem agora, que uma das formas de se testar a profecia e o profeta é o quê? Se a palavra que o profeta falou se cumprir, ela vem de Deus. Se ela não se cumprir, é porque não vem de Deus, né? Lembra um acontecimento ainda, aqueles que podem se lembrar aí, lá no ano de 2012, né? Se espalhou aquele boato todo a respeito de Nostradamus, de que haveria o fim do mundo em 2012 e tudo mais, né? E o mundo inteiro ficou alarmado, né?
E o que aconteceu? A palavra não se cumpriu, né? Não se cumpriu nem sequer uma vírgula daquilo que estava escrito. Era um falso profeta, né? Exato, falso profeta. E o interessante é que a Bíblia vem dizer e se cumprir nos acontecimentos que estão ali descritos há séculos, há milhares de anos, né? E não é dada a devida atenção do jeito que foi dado lá em 2012. Então, se você quiser realmente conhecer o futuro e se preparar para ele, é aqui na Palavra de Deus, né? A qual Deus preservou durante séculos. E aí está, né? Amém. Amém. Então vamos agora, quarta-feira, Vamos. a Bíblia como história, meu Mário. Lê para nós aí, primeiro, Romanos 8, verso 11. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, 14. Amém. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. E 1 Tessalonicenses 4, 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Então a Bíblia como história, isso aconteceu no passado, né? Uhum. O que traz para nós hoje, espiritualmente, essa história que aconteceu no passado? A Igreja Adventista, logicamente inspirada por Deus, tem um método de estudar as profecias que é o método historicista, né? Estudando o passado, o que se passou na história, né? O que se cumpriu, aplicando a diversas profecias de Daniel, Apocalipse e dos profetas da Bíblia. Então a história ela é importantíssima para nós estudarmos, porque ela tem vários acontecimentos, ela tem várias ali facetas, várias coisas que nos faz refletir acontecimentos futuros. Nossa fé é solidificada, né? Exatamente. Como aqui, se Jesus ressuscitou dentre os mortos, está escrito no passado na história, certamente Ele pode nos ressuscitar se a gente dormir no pó, uns entes queridos nossos. Então, a nossa fé fica solidificada. A nossa fé não é uma fé em vão, é a nossa fé no vácuo, mas uma fé na palavra de Deus. Se Jesus ressuscitou, quem crê em Jesus vai ser ressuscitado também. Amém. Se estiver no pó da terra. Amém. Até porque existe o conceito, né? Essas duas palavras aí que são muito usadas no nosso meio, que é tipo e antítipo, né? O que quer dizer isso? Um acontecimento do passado, ela revela um tipo do que acontecerá no futuro. São exemplos para que nós não nos percamos, né, naquilo que aconteceu, se refletindo no futuro, para não cometermos os mesmos erros que o tipo cometeu, né, e para que reflitamos, ou se não tomemos o mesmo procedimento que aquele acontecimento do passado ali nos revela, para que nós possamos nos firmar. Por exemplo, a vida de João Batista, por exemplo, ela é um tipo do povo que viverá nos últimos dias antes da volta de Cristo, né? Da mesma forma que João Batista anunciou a vinda de Cristo, o estilo de vida que ele levava e aquilo que ele pregava reflete um povo que também viverá um pouco antes da volta de Cristo também. Amém. As mesmas mensagens anunciando a próxima vinda de Cristo. Então, devemos estudar o tipo, que é João Batista, para podermos refletir o antítipo, que é o último povo que viverá na face da terra. Sim, que é o terceiro Elias. Isso é muito importante. Segundo Elias, terceiro Elias, o povo da última geração. Tem um comentário aqui da Moab, na própria, quem tem um comentário do Espírito de Profecia, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 11, é o último parágrafo. As murmurações do antigo Israel e seu rebelde descontentamento, bem como os poderosos milagres realizados em seu favor e os castigos da sua idolatria e ingratidão, acham escrito para nosso benefício. Por isso que a história é importante, irmãos. O exemplo do antigo Israel é apresentado como advertência ao povo de Deus, a fim de evitarem a incredulidade e escaparem à sua ira. Houvesse as iniquidades dos hebreus sido omitida, o registro sagrado, sendo contada apenas suas virtudes, sua história deixaria de ensinar-nos a lição que ensina.
Então, o povo de Israel, lá no deserto especialmente, irmãos, é um exemplo para nós. A ingratidão, a rebeldia deles, o descontentamento, as murmurações, é um exemplo para que nós, eles entraram na Canaã terrestre. Muitos não entraram, né? A minoria entrou. É um exemplo para nós, para entrar na Canaã celestial. Infelizmente, hoje está acontecendo a mesma coisa com Israel. Nós somos rebeldes, a gente murmura, rejeitamos a palavra de Deus. Deus queria dar um alimento ali do céu para eles, eles rejeitaram, fizeram carne. Muitos hoje nós rejeita o conselho sobre regime alimentar, o livro que Deus deu para nós para reger a nossa alimentação, rejeita e querem carne. Isso. A maioria ali não entrou por causa da incredulidade, as murmurações e rebeldia. Muitos de nós não vamos entrar hoje, porque a gente também rejeita o que Deus nos deu, que é a alimentação no céu, exatamente, vegetariana, restrita, né? Alimentação natural, exatamente, a mais natural possível. Exatamente. Um comentário aqui do Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 15, né? O comentário da lição está usando bastante aí Mensagens Escolhidas, né? No segundo parágrafo, na parte de quarta-feira, aqui no comentário da lição. Este livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se tem unido com homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual, mediante o miraculoso poder dele, uma carta ou guia para a família humana, a fim de mostrar-lhe o caminho do céu. Então, não me surpreende, né, que tantos homens hoje, né, principalmente movidos por ideologias políticas, ideologias de gênero, ideologias as mais diversas, ou outras religiões, os ateus, ou mesmo de outras religiões não cristãs, têm atacado a palavra de Deus, né, e muitas vezes até falsamente profetizado que ela virá a deixar de existir, né? Criticam aqueles que creem nela e procuram praticar os seus ensinamentos como pessoas fundamentalistas, né? E zombam até daqueles que procuram guardar as suas mensagens ali, zombam dizendo que como é que se pode acreditar piamente no que diz a palavra de Deus, mas ela é verdade. O próprio Senhor cuidou da sua palavra. Porque pense bem, irmãos, era para esse livro aqui ter deixado de existir há muito tempo, né? Tantos os ataques que sofreu. Deus preservou esse livro que está diante de nós aqui, quando poucas traduções em muito poucas línguas ali existiam ainda, né? Ele preservou ela, né? Agora a Bíblia existe numa infinidade de outros idiomas, então ela está espalhada pelo mundo, né? Então, se ele preservou naquela época, muito mais agora, né, está acessível a vários seres humanos, né, a cada um de nós, né? Sim. Então é interessante, irmão, que a palavra de Deus permanece e nós temos que ter cuidado com esses comentaristas da Bíblia, esses comentaristas que às vezes deturpam para a sua própria perdição. Muitos, aquele caminho estreito que Jesus falou, está tentando alargar o caminho. Isso é para a perdição, irmão. Muito cuidado. O melhor comentário da Bíblia, fiel para nós, é o Espírito de Profecia. Muito cuidado com o comentário de homens. Às vezes a palavra de Deus diz uma coisa, o homem diz outra coisa. Então a palavra de Deus é bem clara. Assim como Deus falou, é aquilo mesmo que ele quis dizer. Não tenta dar uma interpretação assim fora, mística da palavra de Deus. Muito cuidado, tem muitos homens teólogos hoje, inclusive no nosso meio, exatamente, que interpreta a palavra de Deus, aplanando o caminho, deixando bem lisinho para a perdição do povo. Exatamente. Como um conhecido pastor nosso, muito consagrado no nosso meio, já disse e citou, a Bíblia ela é singular perante outras leituras e outros até escritos religiosos de várias outras religiões, porque ela apresenta um Deus que deve ser honrado e glorificado sim, mas um Deus que deixou a sua glória e resgatou o ser humano aonde ele estava, né? Não simplesmente permaneceu isolado ali no seu trono, requerendo a adoração dos seus seres humanos inferiores, né? Para que eles fosse exaltado acima de qualquer circunstância, não.
Ela apresenta um Deus diferente de todos os outros falsos deuses que se pregam por aí. Um Deus que veio em resgate do ser humano caído onde ele estava, para poder fazer o quê? Elevar esse ser humano para onde ele está, junto com ele, né? Então, é diferente de todos os outros livros. Além de apresentar um Deus em que teve testemunhas oculares da presença dele no nosso mundo. Amém. A lição frisa bem aqui no segundo parágrafo, depois da pergunta número 5, na parte de quarta-feira, dizendo ali que testemunhas tocaram Jesus, falaram com ele, né? Presenciaram Jesus, né? O nosso Deus, Cristo Jesus, se alimentando, chorando, dormindo, andando, caminhando, né? Ressuscitando, suando gotas de sangue, né? Presenciaram um Deus ali que teve as marcas dos pregos na sua mão, a lança do seu lado, e que pôde ser o quê? Tocado. Então, não tem comparação, né? Diferente de todas as outras leituras, outros deuses falsos que se pregam por aí, levando a outros caminhos que não levam à salvação e ao céu, né? Então, quinta-feira agora, o poder de transformação da palavra, irmãos. Lê para nós aí, irmão Mário, João 16, verso 3. E eu vou ler Hebreus 4:12. Ok. João 16, verso 3, irmãos. Olha o que diz aqui João 16, capítulo 16, versículo 3. E essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. E João 17, 17. João 17, 17. Olha aqui o que diz João 17, 17. Está aqui, ó. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Hebreus 4, verso 12 é que ele diz, irmão, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, o espírito, ele juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Em Romanos 12, verso 2, diz assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então vamos comentar esse poder transformador da palavra de Deus, que é a Bíblia e o Espírito e Profecia. Exatamente. Aqui a lição ainda nos fala um exemplo específico aqui de um rei, né? O rei Josias, né? Isso, bem interessante. Que muito interessante e muito propício para esclarecer essa lição aqui, né? Quem era o rei Josias? Ele veio de um pai e de um avô, né, que foram reis antes dele aí, muito perversos, que levaram Israel à mais pura idolatria, sacrifícios humanos, sacrifícios dos próprios filhos da família. Então ele veio de quem? Dessa linhagem, né? Uma linhagem de homens perversos, homens idólatras, homens assassinos. E com 8 anos de idade, quando subiu ao trono ali de Israel, né? De repente ali a palavra de Deus, especificamente ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros, estavam perdidos, né? E foram achados pelo sacerdote, lidos por esse homem, levados até a presença do rei. E quando foi lida perante o rei esse livro, especificamente o livro ali de Deuteronômio, provocou o quê? Um arrepio de terror no rei Josias, né? De ele perceber que não só ele, como o povo de Israel, o quanto eles haviam pecado e se afastado daquela palavra de Deus que foi lida perante ele ali. Então, isso aí provocou o que ali no rei Josias? Uma transformação tremenda na vida daquele rei, né? Tanto que ele fez o quê? Rasgou suas vestes, se entristeceu muito, e a partir desse momento ele tomou o quê? Uma atitude, tomou várias atitudes, né? Que levariam o povo à obediência aos mandamentos de Deus de novo, né? Então a palavra tem poder, né? Tem poder. Transformou Josias e transformou a nação inteira, né? Exatamente. Houve uma reforma, um reatamento e reforma na nação. Exatamente. Então, através da palavra de Deus, irmãos, o poder é miraculoso e um poder tremendo da palavra de Deus. Não existe outra leitura, outra literatura que provoque essa transformação, né? Porque a palavra de Deus, ela vai buscar homens dentro dos presídios, dentro das cadeias. Ela vai buscar homens enfiados no mundo, homens e mulheres enfiados no mundo das drogas, homens e mulheres enfiados no mundo do homossexualismo, da prostituição, né?
Homens e mulheres enfiados no mundo da corrupção, né? Da anarquia, da rebeldia, no mundo da ideologia vã, né? Então ela resgata homens lá dentro, né? Então quando você lê a palavra de Deus, você é transformado de dentro para fora. Esse é o poder maravilhoso do Espírito Santo. E é bem interessante que esse poder transformador vem de dentro, sai para fora e é visto pelas pessoas. Amém. E agora nós somos testemunhas, né? Como você falou, uma pessoa que era um bandido, uma pessoa que era viciada nas drogas, agora ela anda em santificação. Então as pessoas veem a mudança e falam, olha como Deus é poderoso. Exatamente. Então, irmãos, se a gente não está tendo mudança, é porque nós não estamos estudando a palavra de Deus e não estamos colocando em prática. Porque se a gente estudar a palavra de Deus e colocar em prática, há uma mudança radical. Amém. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A gente é transformado em novas criaturas em Cristo Jesus. Exatamente. É por isso que Jesus disse, né, nos evangelhos, que o poder do Espírito Santo e o Espírito Santo é como o quê? Como um vento, né? Quando a gente sai e está um dia de vento, a gente pode ver os efeitos do vento. Não pode ver o vento, não há quem possa ver o vento, mas nós vemos os efeitos do vento, né? Balançando as árvores, balançando, né, para um lado e para o outro, a gente sabe que é o vento. Não vê especificamente, mas vê o poder transformador e que move. Assim é o Espírito Santo. Não podemos ver o Espírito Santo, mas vemos os seus efeitos. E isso é maravilhoso, né? Olha o que diz aqui o segundo parágrafo aqui, depois da pergunta 7, na página de quinta-feira, né? Que diz que um dos mais poderosos testemunhos do poder da Bíblia é uma vida transformada. É a palavra que entra em nossa mente, mostrando o pecado e depravação humanos e revelando nossa verdadeira natureza e a necessidade de um Salvador. É a Bíblia, é a palavra de Deus que tem esse poder, né? Tem um comentário da Ellen White, está lá na quinta-feira, da Meditação Matinal Minha Consagração Hoje, de 1953 e 1989, página 24. As verdades da palavra de Deus são proferidas pelo Altíssimo. Quem faz dessas verdades uma parte da sua vida, torna-se em todo sentido uma nova criatura. Não lhe são concedidas novas faculdades mentais, mas é removida a escuridão, que pela ignorância e o pecado nublava a compreensão. As palavras vos darei um coração novo, significa, porém dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, verso 26. A mudança de coração é sempre seguida da visão clara do dever cristão e da compreensão da verdade. Aquele que dá às Escrituras atenção fiel e acompanhada de oração alcançará compreensão nítida e julgamento seguro, como se voltar-se para Deus haja alcançado um nível mais elevado de inteligência. Olha, irmãos, então a palavra de Deus transforma a pessoa, dá um coração novo, um espírito novo dentro dela. Então aquele espírito maligno é tirado, porque há dois seres tentando nos levar, ou o espírito de Cristo ou o espírito do inimigo. Então se a gente não está com Cristo, está com o espírito de quem? Do inimigo. Então ao esse inimigo ser expulso, o espírito de Cristo entra na nossa vida e transforma nosso caráter. Nós somos mudados em novas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus. Então, irmão, se a gente se apegar com a Bíblia e o Espírito de Profecia, estudar diligentemente, diariamente, nós somos transformados. Há uma mudança radical, né? Exatamente. Tem uma tendência no mundo hoje, no meio dos incrédulos, né? De que aqueles que acreditam piamente na palavra de Deus, como eu disse agora há pouco, são tidos como fundamentalistas, né? E pessoas de um nível intelectual inferior e baixo, né? Pessoas tidas como pessoas inocentes e ignorantes, de acreditar piamente, né, no que está escrito na palavra de Deus. Mas o que diz aqui o Espírito de Profecia é totalmente ao contrário. O último parágrafo, a última frase aqui que o Alexandre leu nessa meditação matinal aí, é que ao voltar-se para Deus, haja alcançado um nível mais elevado de inteligência. Amém. Né? Então, além da transformação do coração,
além de ela nos oferecer uma vida espiritual elevada, de nos mostrar o caminho que é Cristo, de ser a lâmpada para os nossos pés, ela nos leva a um nível maior de inteligência, e não menor do jeito que alguns afirmam, né, Alexandre? A gente pode entender isso no nosso cotidiano, irmãos. Só você prestar atenção na sua igreja, em volta aí. Quem são os irmãos assim com mais inteligência, mais sabedoria? São os irmãos que estudam Bíblia e o Espírito de Profecia. Exatamente. Você pode ver, quando eles pegam no microfone, você já vai ver, quando eles abrem a boca, vai falar com sabedoria, porque estão baseados na Bíblia e no Espírito de Profecia. Exatamente. Geralmente quem fala bobagem é aqueles que não estudam. Citam texto da irmã Arte que nem existe, citam coisa da Bíblia inexistente. São pessoas que não estudam, infelizmente. Exatamente. E muito disso aí é influenciado pela própria obediência na palavra de Deus, que nos faz, nos orienta, né, e nos ensina a sermos temperantes em tudo, para termos a nossa mente clara, para compreendermos mais claramente a palavra de Deus. Então, vemos homens e mulheres, alguns irmãos nossos aí, que leem, releem uma passagem e não conseguem entendê-la. Por quê? Porque ela tem que vir acompanhada de obediência, porque senão não temos capacidade. E a obediência em tudo, no nosso andar, na nossa maneira de nos alimentarmos, o que colocamos na nossa mente, o que colocamos para dentro do nosso corpo, que vai influenciar na nossa mente. Porque senão não conseguimos compreender. Então, tem irmãozinhos que você conversa com ele, você fala, lê a passagem, mostra várias passagens, mas ele não tem não é que ele não quer, ele não tem a capacidade de entender. Porque o estudo da palavra de Deus dele, ela não surte efeito porque não tem vem acompanhado com a obediência da Bíblia. Louvado seja Deus. Então temos que estudar e obedecer, né, irmão? Louvado seja Deus. Isso. Sexta-feira, irmãos, para nós terminarmos aqui, tem um texto para nós comentarmos. Está no Grande Conflito, página 9. Segundo parágrafo de sexta-feira. Em sua palavra, Deus conferiu a homens o conhecimento necessário para a salvação. Amém. Amém. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Então a palavra de Deus é padrão, irmãos. Padrão em tudo. Ela nos dá conforto, ela nos salva, olha, leva a nós a salvação. Ela deve ser aceita como autoridade infalível. Então qualquer pessoa que veio falar alguma coisa para nós que não bater com a palavra de Deus é anátema. E bater com a palavra de Deus. Exatamente. E o mais impressionante da palavra de Deus é que muitos aqui, como diz o terceiro parágrafo aqui da parte da lição de sexta-feira, que muitos morreram pela crença no que diz as Escrituras como a infalível palavra de Deus. Muitos morreram. Eu conto a experiência aqui do doutor Roland Taylor, o inglês, ministro da Igreja Católica, que de uma certa ocasião ali resistiu a uma missa, a celebrar a missa imposta ali pela própria Igreja Católica, e foi convidado ali a se retratar várias vezes, mas permaneceu firme ali a palavra de Deus. E depois de ser excomungado, foi levado à prisão e foi levado à fogueira. Então, não só ele, como milhares de irmãos nossos no passado passaram por isso. O Alexandre conhece muito bem a história dos anabatistas e de outros, dos valdenses, que foram levados à morte pela palavra de Deus. Então, muito boa frase aqui, que está registrada aqui nos anais da história, aqui, para nós compararmos e aplicarmos na nossa vida. Olha lá o que diz no último parágrafo da parte de sexta-feira. O que esse ministro, esse bispo da Igreja Católica disse antes de morrer. Bom povo, eu lhes ensinei apenas a santa palavra de Deus e as lições que tirei de seu livro abençoado, a Bíblia Sagrada. Eu vim aqui nesse dia para selá-la com o meu sangue. Então, qual é a pessoa em sua sã consciência e tudo, e que vai morrer por uma mentira? Não existe essa. Então, todos os outros discípulos, todos os que viveram no passado, eles morreram e selaram o quê? A sua vida pela crença nessa palavra aqui. Não obtiveram lucros próprios, nunca buscaram lucro próprio, nunca buscaram exaltação humana, como muitos afirmam por aí, que a palavra de Deus ela foi inventada
e foi escrita por homens, homens humanos que queriam com isso alguma coisa em troca. Não, se fosse assim, eles seriam homens o quê? Ricos e poderosos e viveriam na regalia todos os dias da sua vida. Não, mas morreram pobres e selaram a sua vida pela crença na palavra de Deus. Para que nós hoje, né, que temos a Bíblia em abundância na nossa mão, traduzida em diversas línguas aí, possamos observar ali relaxadamente e acharmos que nós vamos ter preeminência no céu, sendo que outros homens selaram a palavra de Deus com suas próprias vidas. Deus seria um Deus injusto se ele fizesse isso, né? E é interessante que a gente estudou que a palavra de Deus é transformadora, é luz para o nosso caminho. Mas fique sabendo, irmão, se você estudar diligentemente a palavra de Deus, querer colocar em prática, você vai acontecer com esse homem aqui. Você vai ser perseguido e não vai ser morto hoje, porque a Constituição do nosso país não permite. Mas você vai ser excluído, você vai ser disciplinado, se você colocar em prática a palavra de Deus, porque a Bíblia fala assim: aqueles que querem viver fielmente padecerão perseguição. Ou seja, você vai ser vão te matar a sua reputação vai ser destruída, vão te caluniar, vão te destruir a sua reputação, se você colocar em prática a palavra de Deus. Mas fique sabendo que a reputação pode ser destruída, mas o seu caráter não pode ser destruído se você estiver em Cristo Jesus. O seu caráter vai solidificar, você irá crescer espiritualmente e logo mais, lá na frente, a gente sabe pelas profecias, sairá o decreto de morte. E aqueles irmãos que são firmes em Cristo Jesus, muitos deles vão ser mártires. Muitos também vão se safar, né? Mas vão estar com Jesus, as espadas vão bater neles, mas vão se quebrar, mas muitos vão ser mártires. Exatamente. Assim como aconteceu com esse nosso irmão aqui, né? Que pregou a verdade, se consagrou ao Senhor no século XVI, os anabatistas, os valdenses. Muitos hoje vão passar pela mesma trilha que eles passaram. Exatamente. Então, aí, a palavra de Deus, é por isso que diz, né, olha, a passagem que o Alexandre leu lá, né? Ela é viva, eficaz e mais cortante que uma faca, uma espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, né? Ainda por isso, né? O poder transformador da palavra de Deus. E vai ficar, pessoas que não estão vivendo a palavra de Deus vai ficar com raiva, né? Quem não for transformado, sim, tende a passar por outro lado dos acusadores e dos perseguidores. Sim. E, infelizmente, é esse o caminho. Aqueles que não colocarem em prática, não forem diligentes estudantes e praticantes de obediência da palavra de Deus, infelizmente, mesmo sendo pessoas do próprio sangue, da mesma família, passarão por lado dos perseguidores. E essa é aí a profecia e a indicação correta da palavra de Deus, e é o que vai acontecer. Sim. Irmãos, que Deus te abençoe. Amém. Que Deus seja louvado porque você esteve conosco na lição. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, na sua lista de transmissão, no Facebook, nas suas redes sociais, se você gostou dessa mensagem, para que outros irmãos possam despertar para a verdade. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se é a primeira vez que você está. Comenta aí o que você está achando, deixa um like para ajudar o nosso canal, tá bom? Amém. Que Deus seja louvado. Vamos ajoelhar se você puder, para falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui de joelho dobrado, Deus, para orar ao Senhor, para pedir graça e poder dos nossos céus, para que possamos colocar em prática a Sua palavra, Deus. Os irmãos que estão nos assistindo, dai poder, Deus, para que possamos viver de toda a palavra que procede da Sua boca, Senhor. Amém. Ajuda-nos a estudar a Bíblia, Espírito e Profecia e colocar em prática, Deus. Amém. Transforma nosso coração, para que possamos ser testemunha, para que possamos receber a chuva serôdia para pregar a todas as nações. Amém. E pedimos não que haja mérito em nós, mas confiando no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.